Estou disposto a lhe dar tudo isso. Não é seu para que possa me dar. É meu, e eu posso lhe dar. É meu. As pessoas deste mundo obedecem à minha voz, porque eu tenho poder. Poder como você nunca viu. Mesmo depois de tantos anos, ainda existem cristãos que dormem espiritualmente e levam a vida cristã como se fosse um parquinho de diversões, esquecendo totalmente da importância de temer a Deus a ponto de serem manipulados pelo diabo sem nem perceberem. E antes de tudo, é importante deixar claro que sim, da mesma forma que Deus é real, o diabo também é. Da mesma forma que o céu existe, o inferno também existe. A Bíblia nos mostra que o diabo tem uma única missão aqui na terra, que seria nos afastar de Deus. Em 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. O diabo é astuto, e ele vai usar qualquer brecha que a gente der para manipular nossas ações e pensamentos. Desde a fundação do mundo, vemos o quanto ele tem nos manipulado, e infelizmente ele tem conseguido. Infelizmente, muitos cristãos se deixam enganar com muita facilidade, e uma das formas que ele mais nos manipula é através da dúvida e do medo. Lá no Jardim do Éden, o diabo já começou manipulando com dúvidas. Ele questionou a palavra de Deus para Eva, dizendo: será que foi isso mesmo que Deus disse? E o mesmo acontece com a gente hoje em dia. Ele coloca dúvidas em nosso coração sobre quem Deus é e sobre o quanto ele nos ama. Quando nós estamos com medo ou inseguros é quando ele mais ataca. E é claro, uma das outras formas que ele usa, se não a maior, é nos tentando com os desejos da carne. Uma das maiores formas da manipulação é através das tentações. Em Mateus 4, o próprio Jesus foi tentado no deserto pelo diabo. Mas vale deixar claro, ele foi apenas tentado, ele não pecou. Diferente da gente, que muitas vezes somos tentados e acabamos pecando. O inimigo usa que sabemos que nos dá prazer, mas que nos afasta de Deus para nos manipular. Isso pode ser qualquer coisa: dinheiro, poder, fama, vícios, a lista é enorme. Mas vale ressaltar que quando tentações assim surgirem na nossa vida, Deus nos dará uma rota de escape para que a gente não acabe caindo nessa tentação. Lá em 1 Coríntios 10:13 vai dizer: não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Então, por mais difícil que as tentações possam ser, se esforcem para resistir até o fim, porque Deus não permite que nenhuma tentação venha sobre nós que a gente não possa suportar. O que nos leva à próxima coisa que o diabo mais usa para manipular a gente, que é disfarçar o mal como algo bom. Em 2 Coríntios 11:14 diz: e não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O diabo é mestre em fazer o errado parecer certo. Ele vai tentar manipular nossos valores e nossas convicções, nos fazendo acreditar que certos comportamentos são inofensivos ou até bons, quando na verdade eles estão nos afastando de Deus. E agora a dúvida que fica é: por que somos manipulados pelo diabo? E a verdade é que o ser humano tem uma natureza pecaminosa, e o diabo sabe disso. Em Romanos 7:19, Paulo diz: porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. O diabo se aproveita dessa fraqueza. Ele sabe que por nós mesmos nós somos inclinados a errar e a pecar. Além disso, como eu disse no início do vídeo, tem muitos cristãos que acham que a vida cristã é como se fosse um parquinho de diversões, o que falta muita vigilância espiritual. E essa é outra razão pela qual somos manipulados. Muitas vezes somos distraídos espiritualmente. Jesus nos advertiu sobre isso em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Se a gente não estiver atentos, o diabo encontra brechas para agir. E é claro, a sedução do mundo ajuda muito para que essas coisas aconteçam. A Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. O diabo usa as coisas do mundo para nos seduzir. Promessas de felicidade passageira, sucesso imediato e prazeres que só duram por um momento, mas que depois acabam cobrando um preço alto demais. E se analisarmos bem, é loucura quando a gente continua caindo nas mesmas tentações. É como se a gente estivesse andando numa corda bamba e a qualquer momento a gente fosse cair no inferno. Essa é a verdade toda vez que caímos em algum pecado. É como se a gente realmente estivesse brincando com a nossa vida. E é claro, eu não iria dizer todas essas coisas sem deixar algumas dicas e conselhos que vocês podem usar para evitar serem manipulados. E a melhor de todas é, sem dúvidas, é conhecer a palavra de Deus. O maior erro que cometemos é não conhecer a palavra de Deus. Por incrível que pareça, existem muitas pessoas que se dizem cristãos e que nunca abriram a Bíblia, ou melhor, que deixam a Bíblia em um versículo em cima da mesa pegando poeira, sendo que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Por exemplo, quando Jesus foi tentado no deserto, ele respondeu ao diabo com as escrituras. Em Mateus 4:4 ele disse: nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se queremos vencer as manipulações do diabo, precisamos estar
firmes na verdade da Bíblia. E acompanhado disso, é claro, ore constantemente. A oração é nossa conexão direta com Deus, e é através da oração que encontramos força para resistir às tentações. Como diz em Efésios 6,18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E além dessas duas coisas, sejam vigilantes. Lembre-se do que falamos antes, o diabo está sempre buscando uma brecha. Por isso, em Efésios 6,11, somos aconselhados a vestir a armadura de Deus para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Então esteja sempre atento. E por último, mas não menos importante, afaste-se das influências ruins. Às vezes a melhor maneira de não ser manipulado é cortar o mal pela raiz. Em 1 Coríntios 15:33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Isso vale para influências, pessoas e até mesmo ambientes. Então se afastem de toda influência negativa. Com o tempo você vai ver que essa decisão foi a melhor que você tomou. O diabo está sempre buscando maneiras de nos afastar de Deus, mas não precisamos temer, como Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando vivemos para Cristo, Ele nos dá força e sabedoria para não cair nas armadilhas do inimigo. Então seja vigilante, esteja em oração e conheça a palavra de Deus. E lembre-se, só em Cristo encontramos a verdadeira liberdade e proteção contra as manipulações do diabo. Fiquem firmes até o fim, logo Cristo virá. Prostrem-se e adorem-me para sempre. Faça o que eu mandei. Fique de joelhos e me adore, porque eu sou o Deus deste mundo. Satanás, retire-se daqui, porque está escrito: ao Senhor seu Deus você adorará e só a Ele dará culto.